Deixa eu ver. Vamos para a quinta questão. Quinta questão. A quinta questão, ele fala sobre o cyberbullying, né? Então, ele faz aqui uma definição do que é o cyberbullying. No comando da questão, ele diz o seguinte: segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances de perversidade e é potencializada pelo fato de... Vamos lá. Primeiro, tem que entender o que ele afirmou aqui. Se não entender o que ele afirmou no comando da questão, nada fez. Então, ele diz assim, ele diz que as tecnologias de informação e comunicação, né, ele faz com que o bullying se modifique, com que o bullying ganhe novas formas, né? Que, no caso, essa nova forma seria o cyberbullying, né? E ele diz o seguinte, novas nuances de perversidade, ou seja, ele diz que o bullying passa a ser mais perverso com as tecnologias. E é potencializada pelo fato de, então ele quer que a gente encontre a justificativa para esse bullying no meio virtual ser potencializado, ou seja, por que o bullying no meio virtual é mais forte. Então, potencializado é isso que ele quer dizer, tá? Ele quer dizer que essa perversidade, ou seja, ele fica mais perverso, e essa perversidade, ela é potencializada, ou seja, ela fica mais forte. Por quê? Por que isso fica mais forte no meio virtual? Letra A, por dificultar, letra B, perdão, por dificultar, que estava separado aqui, dificultar a identificação do agressor incógnito. Então, ele está dizendo o seguinte, esse bullying virtual é mais perverso, mais forte, porque é muito difícil identificar o agressor, né? Aí vocês têm que procurar elementos no texto que comprovem. Lembre sempre disso, não é só achar, tem que achar algo no texto que comprove também. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças. É isso. O anonimato, ele está dizendo que o anonimato aumenta a crueldade. Ou seja, o anonimato potencializa essa crueldade. Vocês compreenderam o que seria o anonimato? Que é anonimato? Falta de revelação da identidade. Isso mesmo. Significa que a pessoa é anônima, a identidade dela não é revelada. Então, esse fato, o anonimato, ele vai aumentar essa crueldade. Ele vai potencializar essa crueldade, que é o que está dizendo na letra B. Ok? Alguma dúvida sobre a quinta? Essa eu achei bem fácil. Alguém ficou na dúvida sobre outra alternativa? Eu acertei. Parabéns! Alemão. E aí? Alguém ficou na dúvida? Posso ir para a sexta? Falar quando eu falo quando acerta também. Muito bem, claro. Alguém ficou na dúvida, não, né? Tá, vamos para a sexta. Na sexta questão, essa eu achei difícil. Não foi essa, não. Não foi essa, não, que eu achei difícil. Me atrapalhei. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. Então, ele vai falando sobre o que faz com que os adolescentes mudem seus hábitos, né? E se tornem preguiçosos, e mudem o seu biotipo, né? Ele coloca lá no comando da questão o seguinte: sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde. Então, no texto, ele fala tanto dos hábitos dos adolescentes, como das condições de saúde desses adolescentes. Ele fala disso no texto. As informações apresentadas no texto indicam que
né? As informações apresentadas no texto indicam que a falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre adolescentes. Aí vamos lá, porque vocês devem estar se perguntando onde é que tem isso, né? Eu acabei grifando aqui no meu texto impresso, esqueci de grifar aqui, mas eu vou falar para vocês, que aí vocês grifam no de vocês também. Aqui, ó, ele diz o seguinte, nessa parte. Ele diz o seguinte, ó. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Então, ele está dizendo que os hábitos alimentares da nossa sociedade, e claro, dos adolescentes também, mudaram, né? Ou seja, agora os adolescentes não têm hábitos alimentares saudáveis, né? Então, ele coloca aqui, ó, alimentação nutricionalmente desequilibrada. Então, a gente tem a prova aqui, né? Que a gente não tem mais uma alimentação saudável e os adolescentes têm uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, né? Aí, ele também fala sobre a preguiça. Aí ele diz aqui, ó, surge como marca da nova geração a preguiça. Ou seja, os adolescentes, eles não se exercitam, não fazem exercícios físicos, atividade física. Aqui, ó, falta de atividade física, né? Falta de atividade física. E qual é a consequência disso? O aparecimento de doenças crônicas entre adolescentes, né? Aqui no final do texto ele coloca, ó, os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, são doenças crônicas, doenças crônicas. Então, observem que tudo que foi afirmado aqui na letra A gente consegue comprovar dentro do texto. Gente, isso é muito importante em qualquer questão. Procurem elementos no texto que comprovem aquilo que está sendo afirmado. Na maioria das questões, está lá de forma explícita. Tem questão que tem um nível mais difícil que você pode não encontrar escrito. Você vai ter que fazer uma interpretação, achar algo que está implícito. Mas aí, a quantidade de questões assim difíceis é menor. Na maioria das questões, você sempre vai achar dentro do texto algo que comprove aquilo que está sendo afirmado na alternativa, tá certo? Alguém marcou outra alternativa? Alguém marcou outra alternativa? Eu não. Se for surgindo dúvida, vocês falem aí, tá? Deixa eu lembrar se você está falando. Sim. Eu não estava lembrada desse texto, não. Esse texto aqui, ele fala sobre a contribuição da escrita para as novas tecnologias, né? Então, ele vai fazer ali um relato não, né? Ele vai trazer informações sobre a importância da escrita, né? Para essas tecnologias, a relação entre a escrita e as novas tecnologias. Aí ele diz o seguinte aqui, no comando da questão. Ao tecer as considerações sobre as tecnologias da contemporaneidade e os meios de comunicação do passado, então ele faz aí, né, um paralelo entre as tecnologias do passado e as tecnologias atuais, né? Esse texto concebe que a escrita contribui para a evolução das tecnologias. Então, ele está dizendo que, analisando, né, as tecnologias antigas e atuais, ele percebe que a escrita contribui para essas novas tecnologias, essas atuais, né? Por quê? É isso que ele quer. Então, ele quer que a gente explique, ó uma habilidade que se pede nessa questão, explicação. Ele quer que a gente explique por que a escrita contribui para a evolução dessas tecnologias,
Por quê? Vamos ver por quê. Letra E. Fornecer base essencial para o progresso das tecnologias de comunicação e informação. Então, ele está dizendo que a escrita é a base, ela fornece a base. E, a partir dessa base, eles vão criar essas novas tecnologias. Então, a justificativa é essa. Então, ela contribui por quê? Porque ela fornece a base, tá? Para que essas tecnologias evoluam, tá certo? Aqui, no final do texto, ele fala assim, ele diz assim, ó, desdobramento daquilo que a produção literária impressa e anteriormente a oral já traziam consigo. Então, ele usa a escrita impressa e ele pega essa escrita e transforma em novas tecnologias. Então, quando ele fala desse desdobramento, ele está dizendo o seguinte, ele vai pegar a escrita que já existe, aquela que é impressa, e vai transformar em outras novas tecnologias. É isso que é fazer um desdobramento, tá? Então, a explicação, aqui a comprovação para essa alternativa é essa parte aqui, tá? Grifem aí para quando vocês forem estudar as questões entenderem, tá? Vou supor que vocês estudam as questões. Vou acreditar que vocês estudam as questões. Eu estudo, professora, eu vi, faço que eu erro. Isso mesmo. É isso que tem que fazer. Errou, vai lá procurar entender por que errou, para na próxima do tipo, porque vocês já perceberam que as questões, o tipo de questão se repete. Então, para você não errar mais outra falando de tecnologia, você vai ver por que você errou. Então, vamos lá. Eu não vou falar nada porque eu não quero mentir para a senhora. Ah, já mentiu. Não, mentira. Você não mentiu, não. Agora você já falou a verdade. Já saquei a verdade, na verdade. Já saquei a verdade, na verdade. Ótimo. Bom, vamos lá. Oitava questão. Na oitava questão, ele traz o seguinte. Ele coloca um texto e ele coloca o seguinte. Na verdade, isso aqui é uma chave. Enquanto isso, na Amazônia, em 2059, a árvore era assim, desse jeito, Juquinha. Tá vendo? Que barato, vovô. Museu Arqueológico. Então, ele, na verdade, está fazendo uma crítica, né, aos problemas ambientais, né? Ele está dizendo que, no futuro, as árvores vão ser extintas, né? E vão ser elementos que vão ser apresentados em museus. As próximas gerações não vão conhecer o que é árvore. Essa é a crítica que ele está fazendo, né? Só que o que ele traz aqui nessa questão não é nada referente à crítica. Ele traz algo que a gente nem esperava. Ele diz o seguinte: as diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Isso aqui eu já falei para vocês quando a gente debateu o tema do preconceito linguístico, né? Eu disse o seguinte, que a nossa língua, a nossa variedade linguística, ela precisa ser adaptada de acordo com as situações, né? Então, se eu estou falando com uma pessoa que eu tenho uma certa intimidade, eu utilizo uma linguagem mais informal. Se eu estou num ambiente formal, eu vou ter mais cuidado com a minha linguagem. Uma criança, ela tem uma linguagem, né, diferente de um idoso, né? Então, isso depende muito do contexto no qual a linguagem está sendo utilizada. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral e informal, oral e informal. Ele quer que a gente ache a alternativa que traz a linguagem oral e informal, que é a letra C. O emprego da redução está em lugar da forma verbal estar. Eu dei esse exemplo. Quem lembra que eu dei esse exemplo quando eu expliquei sobre preconceito linguístico? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ninguém lembra?
que eu dei o Eu exemplo... lembro do preconceito linguístico. Ai, meu Deus. Eu dei esse exemplo quando eu expliquei. Eu disse, olha, quando eu expliquei marca de oralidade, né? Que eu disse, olha, na oralidade a gente usa tá, mas quando vai escrever, a gente diz está, né? Então, esse tá aqui é informal e é uma marca da oralidade, da linguagem oral. Então, ele usou aqui o tá, né? Ó. Cadê? Cadê? Tá vendo? Aqui no tá vendo. Se fosse formal, ele ia dizer está vendo e não o tá, né? Então, por isso que ele é informal e é uma marca da oralidade, como está sendo afirmado aqui no comando da questão. Alguém marcou outra alternativa? Alguém marcou outra? Eu errei de novo. Mas todo mundo acertou? Eu Eu só achei fácil. não foi fácil não, porque eu não estudei. Dá uma revisada sobre o conteúdo Faltou de variedades linguísticas, viu? Vamos lá para a próxima. professor. Essa nona questão eu achei muito difícil. Eu achei difícil. Por quê? Porque você precisaria saber de um conteúdo muito específico. Mas muito específico mesmo. Então, se você não tivesse noção desse conteúdo, você não ia saber. Então, aqui, ele traz uma imagem, né? E nessa imagem ele diz o seguinte: imodesto. É preciso interpretar, não é só olhar a imagem. Tem que olhar a imagem, o que diz no texto e o que diz no comando da questão. Imodesto. As colunas do Alvorada podiam ser mais fáceis de construir, sem aquelas curvas. Mas foram elas que o mundo inteiro copiou. Então, quando ele diz imodesto, ele está dizendo que Oscar Niemeyer, ele não foi nada modesto. Ele poderia ter feito as colunas normaisinhas, uma coluna normal reta. Mas ele não é modesto, né? Ele quer causar um certo impacto. Ele quis ser diferente. E foi por isso, por ser diferente, que ele ganhou notoriedade no mundo inteiro e foi copiado no mundo inteiro. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, só esse título aqui, imodesto, já traz muita informação sobre Oscar Niemeyer, que é o que ele vai questionar no comando da questão. Tá? Aí ele diz o seguinte: utilizadas desde a antiguidade, as colunas, elementos verticais de sustentação, foram sofrendo modificações, incorporando novos materiais com a ampliação de possibilidades. Então, ele está dizendo o seguinte: as colunas existem desde sempre. Então, por exemplo, quando a gente vê aquelas arquiteturas da Grécia, né? Cheio de coluna, um monte de coluna, mas eram colunas normais. E no decorrer do tempo, né, a arquitetura foi mudando e a forma de fazer coluna também foi mudando. É isso que ele está dizendo. Ainda que as clássicas colunas gregas sejam retomadas, notáveis inovações são percebidas. Por exemplo, nas obras de Oscar Niemeyer. Ele está dizendo que Oscar Niemeyer mudou a forma de fazer coluna. Arquiteto brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, em 1907. No desenho de Niemeyer, das colunas do Palácio da Alvorada, observa-se. Então, nesse caso aqui, a gente teria que pegar o conhecimento que foi colocado para a gente no comando da questão, tá? E também a gente teria que buscar um outro conhecimento sobre a obra, sobre as características das obras de Niemeyer. Então, é algo que você teria que ter aí um certo conhecimento para poder interpretar a questão. Aí ele quer que a gente encontre características das obras de Niemeyer, que condizem com o que foi colocado na imagem e condizem com o que foi afirmado aqui no texto, né? O traçado simples de amplas linhas curvas. Então, observem que as colunas, elas são curvas, elas não são colunas normais, né? E resultando em formas marcantes.
Por que que são marcantes? No texto ele já disse que ele era imodesto. Uma pessoa modesta não pode ser marcante. Então, quando ele diz que Oscar Niemeyer era imodesto, ele está dizendo que ele tinha uma arquitetura marcante, que a maneira de fazer coluna era marcante. Então, a gente, nesse caso aqui, a gente tinha que associar o que a gente estava vendo aqui na imagem, né? Colunas nada convencionais, o que ele afirmou aqui no texto sobre Niemeyer, e a gente tem que unir isso, né? E, a partir disso, elaborar quais são as características de Oscar Niemeyer, que é a letra B. Alguém marcou outra? Alguém marcou outra alternativa? Não? Tá bom. A Vocês C. estão aí? A C, vamos lá, ver A a C. C. Que errado. Vamos ver a C. Eu acertei, mas eu acho que não foi querendo, não. Essa foi boa, viu? A disposição simétrica das curvas, conferindo saliência e distorção à base. Vamos ver. Disposição simétrica das curvas. Vamos ver se as curvas estão simétricas mesmo. São simétricas, sim. Aí ele diz aqui, conferindo saliência e distorção à base. Eu não vejo essa distorção. Não vejo essa distorção na base, até porque se a base ficar distorcida, vai cair, né, gente? A questão da simetria, ok, dá para entender como verdadeiro. Mas essa questão da saliência e distorção na base, ele está dizendo o seguinte, aqui a base dele fica sempre distorcida. Não há, até porque a base não pode ser distorcida, senão vai cair a coluna, né? Vai cair o prédio. Então, letra C, não, tá? Vamos para a 10ª. A 10ª questão foi essa que eu achei difícil. Por quê? É uma questão que vai exigir de vocês um conhecimento implícito. A gente vai ter que procurar no texto algo que está implícito, ou seja, não está escrito ali na cara, a gente tem que procurar o que está por trás do que foi dito. Então, não é uma questão fácil, não. Mas vamos lá. Nesse texto, ele está falando sobre os novos hábitos das pessoas, né, com relação às atividades físicas, às atividades esportivas. Eu acho melhor, como o texto é curto, eu vou fazer a leitura, pelo fato também da questão ser um pouco mais complexa. Ele diz assim, na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda. Modelado. Ele está dizendo que agora os corpos estão sendo modelados. Novos espaços e práticas esportivas de ginástica, passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos. Então, vejam que o que está em evidência é o seguinte, os corpos estão sendo modelados com as atividades físicas. As salas de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas, musculação, modelagem, né? Então, ele está mostrando que realmente as pessoas não estão se exercitando mais só por saúde, elas estão se exercitando para modelar o seu corpo, né? Aí ele diz o seguinte no comando, diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por. Então, a gente tem que remeter a essa questão de modelar o corpo, que é o que está em evidência no texto. E, a partir disso, né, tentar entender o que é que está por trás dessa necessidade de modelar o corpo, o que é que se faz para modelar esse corpo, enfim. A gente vai ter que buscar informações que não estão exatamente aqui no texto. Na letra D, letra E, perdão, que é a correta, ele diz,
dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais macronutrientes, carboidratos, gorduras ou proteínas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas no texto ele não fala nada de alimentação. No texto ele só está falando que as pessoas vão se exercitar para modelar o corpo. Concordam? Concordam com isso? Concordo. Quando vocês Sim. viram essa alternativa, vocês já Foi excluíram? fácil. Alguém tinha falado? Que é Foi fácil preconizar. essa daí. O que é? Não entendi. Que é pre... Preconizar é exigir. Então, dietas que exigem a ingestão excessiva, tá? Aí, veja. Aí você vai dizer, como é que essa alternativa está correta se o texto está falando de atividade física? Ele não está falando de alimentação, né? Mas vamos continuar a leitura. Ele diz assim, bem como exercícios que permitem o aumento de massa muscular. Pronto, já falou nossa língua, porque o texto está falando de modelar o corpo, ele está falando das salas de musculação, então tem tudo a ver com o que ele está apresentando aqui, né? Ó, exercícios que permitem um aumento da massa muscular ou modelar o corpo. Pronto. Essa ideia aqui, acho que ficou bem clara para vocês, né? Essa ideia ficou clara para vocês, porque é realmente o que está sendo expresso no texto, essa parte aqui. Mas e aí, essa parte da alimentação, o que é que tem a ver? A gente vai ter que fazer suposições, tá? A gente vai ter que levantar hipóteses, certo? Então, o que é que essa questão da alimentação que ele citou aqui tem a ver com o que está no texto? Quando ele fala que essas dietas, né, elas são restritas aos carboidratos, gorduras ou proteínas, ele tá deixando subentendido que essas dietas contribuem para que o corpo fique modelado, tá? Então, essas pessoas se alimentam desses macronutrientes, carboidratos, gorduras, e fazem a musculação, e uma coisa unida à outra faz com que o corpo fique modelado. Então, aqui, essa informação que foi colocada aqui na letra E, ela está implícita no texto. Implícita. Ou seja, eu não posso pegar aqui e grifar e dizer, olha, essa informação está aqui no texto. Não está. Ela está implícita. A gente tem que deduzir que essas pessoas estão modelando o corpo e, para modelar o corpo, elas precisam ingerir gorduras, carboidratos, né? E unir o exercício físico a esse tipo de dieta. Ok? Com letra E. Alguém marcou outra alternativa? Ninguém? Pois a questão que eu disse, nossa, achei essa questão muito difícil e vocês tiraram de letra. Foi fácil para mim essa daí. Eu acho que foi também porque as outras alternativas eram alternativas fáceis da gente perceber que estavam erradas, né? Então, as alternativas sempre traziam algo que estava na cara que estava errado. Então, por isso também que acaba fazendo com que a questão não seja tão difícil, embora ele diz aí uma informação... Que é fácil, não, né? Mas eu acho que vocês foram, a maioria de vocês foi por exclusão. Quem aqui respondeu essa questão por exclusão? Foi excluído? Ninguém? Já foram direto ao ponto? Gente, que orgulho de vocês. Já foram direto na alternativa. Não, foi exclusão aqui, foi riscado. Eu estava vendo meu foi exclusão, ficou ela. Isso mesmo, por exclusão. Foi excluindo, porque as outras trazem coisas que estão na cara, que estão erradas, né? Vai excluindo e fica ela. E é isso mesmo, o processo é esse. Bom, faltam só 7 minutos, a gente vai para a próxima etapa.
Lembrem que eu vou mandar, quando terminar a aula, esse arquivo. Vocês perceberam que ele está todo grifadinho, todo bonitinho, né? Cheio de comentário e tal. Então, eu vou mandar para vocês, porque aí vocês têm um material de estudo. E também tem o gabarito das outras questões que eu não comentei, né? Que não foram comentadas aqui. Vou encerrar aqui e retornamos para a próxima parte, tá?